Agora, Yasmin, outra questão que está fazendo muito barulho aí em Brasília é aquela questão de ontem, aquela resolução aprovada ontem no TSE que amplia os poderes e a atuação, o alcance da atuação da Corte Eleitoral. E hoje, a Procuradoria-Geral da República acionou o STF contra essa resolução, né? Explica essa história para a gente. Isso mesmo, Lívia. A decisão de agora à noite, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele enviou uma ação, um pedido ao Supremo Tribunal Federal para suspender essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dá maior poderes à Corte Eleitoral para retirada de conteúdo das redes sociais. O Procurador-Geral da República, ele questiona porque diz que essa resolução do TSE ela é inconstitucional e entra numa competência que não seria do próprio TSE, seria uma competência legislativa, ou seja, invade competências que não estariam ali dentro do rol ali do próprio Tribunal Superior Eleitoral. O Procurador-Geral da República, ele também questiona um trecho dessa decisão, dessa resolução, melhor dizendo, do Tribunal Superior Eleitoral, que permite a aplicação de uma multa que varia entre 100 mil e 150 mil reais em caso de descumprimento de qualquer medida que foi adotada ali, que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral para essas redes sociais. Caso não retirem do ar essas publicações, essas notícias falsas, podem sofrer esse efeito aí, essa sanção com multa que varia de 100 a 150 mil reais. O PGR, nesse pedido enviado ao STF, ele disse o seguinte, que a censura prévia, que é vedada pela Constituição Federal, é o mais severo meio de restrição da liberdade de expressão. A gente também separou um trechinho desse pedido de suspensão da resolução ao Supremo Tribunal Federal, feita pelo Procurador-Geral da República. Vamos acompanhar. O PGR, Augusto Aras, diz o seguinte: a despeito do relevante propósito de coibir a desinformação e resguardar a integridade do processo eleitoral, algumas das disposições contidas no ato impugnado acabam por violar normas e princípios da Constituição Federal. Esse foi um dos argumentos do Procurador-Geral da República para pedir ao Supremo a suspensão dessa resolução do TSE. Inclusive, já teve o sorteio para saber quem vai ser o ministro que vai relatar essa ação e quem será o ministro é o Edson Fachin. Volto com vocês. Obrigada pelas informações ao vivo, direto de Brasília, Yasmin Costa. Bom trabalho para você. E até já. Alfredo Scaff, quero explorar o seu conhecimento jurídico para a gente entender melhor as questões técnicas que envolvem essa decisão. Para Augusto Aras, que tomou essa iniciativa de questionar essa resolução do TSE no STF, cabe a ele mesmo fazer esse tipo de provocação. Essa resolução viola princípios constitucionais e ele reforça, inclusive, que o combate à fake news não pode ir além do que está previsto em lei, não pode se basear em normas que já não estejam previstas em lei. Te pergunto, qual deve ser, na sua opinião, a decisão da Corte em relação a isso? E tendo esta decisão, ponto final na discussão ou há mais onde recorrer? Veja, Lívia, se o Supremo Tribunal Federal quiser restabelecer de verdade a ordem constitucional, tem que acatar o pedido do Procurador-Geral da República. Eu quero explicar a todos que nos ouvem que o Procurador-Geral da República é um promotor federal. Ele não só é o órgão da acusação, mas ele é o fiscal da lei. Então, o que o Procurador-Geral da República está fazendo agora é um desejo de todo o país, é o desejo de toda a ordem jurídica, de todos os operadores do direito, colocar os pingos nos is do respeito à Constituição. Veja só, o artigo 220, ele não só proíbe a censura prévia, e a Constituição brindou a atividade jornalística com isso, mas ele foi além, Lívia. Ele disse o seguinte: não se pode sequer discutir isso em sede do parlamento por lei federal. Então a Constituição petrificou a vedação à censura. A liberdade de informação é ampla. E o que a Constituição não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. A Constituição que dá liberdade ao intérprete de eventualmente baixar uma resolução para fazer alguma coisa ou eventualmente punir. Isso está violando o devido processo legal,
Isso está violando a ordem jurídica, isso está trazendo insegurança jurídica, isso está violando o contraditório. Então, realmente, o Procurador-Geral da República, antes tarde do que nunca, coloca esse pedido, que é absolutamente normal, básico e a favor da Constituição. Nós estamos, depois de 34 anos do nascimento da Constituição, discutindo assuntos muito básicos, como informação, como liberdade, como a vedação à censura. Isso não deveria estar acontecendo no Brasil. Mas como está acontecendo, a gente precisa, obviamente, provocar o judiciário para que restabeleça a ordem e, obviamente, nos dê segurança jurídica nessa reta final da eleição.